Olá, nesse vídeo vamos trazer as atualizações do CAFOF para o mês de maio. Peço apenas, antes de começar aqui, que se inscreva no canal e curta esse vídeo. E nesse mês o CAFOF ele teve uma alta na cota patrimonial próxima a 1%, em linha com a valorização do IFIX, que foi de 1,44% neste mês de maio. E a cota de mercado, né, que é a cota diária de negociação, ela teve uma alta de 1,52%. Hoje o fundo ainda negocia com deságio próximo a 6%, isso indica que é um bom ponto de entrada aqui no CAFOF, que ainda tem desconto em relação ao valor do patrimônio. Nesse mês de maio, alguns setores desempenharam melhor do que outros. Se você olhar na sua tela, vai ter um gráfico que mostra o desempenho por setor. E nesse mês, os setores de agro, multiestratégia, agências e CRI tiveram um desempenho mais positivo, enquanto outros setores como híbrido, shoppings, renda urbana e logística tiveram um desempenho menos positivo. Ao longo de 2025, tivemos um desempenho mais positivo no acumulado, como você está vendo na tela, um desempenho mais positivo dos setores de multiestratégia, shoppings, escritórios, CRI, enquanto de outros segmentos desempenharam no acumulado do ano um pouco pior, como é o caso dos setores residencial, de renda urbana e de agências bancárias. E nesse mês a gente também fez algumas movimentações no portfólio do CAFOF. A gente vendeu cerca de 1% do patrimônio em fundos de CRIs, que estavam investidos aqui na carteira há alguns meses, e a gente fez algumas compras, em especial a compra de um fundo do setor de incorporação residencial, de uma empresa que é do setor de baixa renda, e a gente visa um retorno um pouco mais elevado, próximo acima de 20% ao ano de retorno, porém em um prazo mais longo ali de pelo menos 3 anos. E falando só um pouco sobre taxa de juros, as taxas de juros futuras pré-fixadas e reais, elas se mantiveram em um patamar estável ao longo do mês de maio, após no mês de abril terem caído significativamente. E sobre também IOF, né, as mudanças do imposto sobre operações financeiras que foi divulgado ali no final do mês de maio, nós avaliamos que os impactos sobre fundos imobiliários é limitado e de forma indireta. De que forma, né? O IOF ele atua como um imposto que encarece o crédito, então o crédito tomado por empresas pequenas, médias e grandes tem algum nível de IOF cobrado, e com o aumento do IOF isso tende a encarecer o custo para essas empresas e reduzir, em teoria, a atividade econômica no país. E isso tem algum efeito negativo, mas de forma indireta para fundo imobiliário. Só recordando, o que o IOF muda, né? Ele muda tanto para essa parte de crédito, também para operações de câmbio, assim como previdência privada no regime VGBL, para quem contribui mais de 50 mil por mês. Então essas são as mudanças do imposto. Tiveram alguns retrocessos, né? Então o governo já voltou em alguns pontos desse IOF, está sendo bastante discutido nesses dias, e a gente vai ter que aguardar a evolução desse assunto. Além disso, o grande objetivo desse imposto, junto com as contenções de gastos e contingenciamentos que o governo promoveu, é tentar estabilizar um pouco a dívida pública, né? A gente sabe que a dívida ela vem crescendo num patamar bastante elevado, justamente porque as despesas obrigatórias do governo crescem num ritmo bastante acelerado e não tem um equilíbrio entre receitas e despesas que permita com que a situação fiscal se equilibre, né, nesse momento. Então, na nossa avaliação, a dívida deve continuar divergindo, né, crescendo para frente, e o governo tem tentado tomar algumas medidas pontuais, mas nada do ponto de vista estrutural, que resolva essa dinâmica da dívida. E por esse motivo, no CAFOF a gente tem sido mais cauteloso nas alocações. A gente tem alocado principalmente mais em fundos de CRI, a gente tem aumentado essa participação nos últimos meses. Só nesse mês que a gente fez uma alocação mais oportuna, né, num fundo de longo prazo aqui no setor de incorporação, mas a gente tem mantido mais cautela. Acho que, para finalizar aqui, os dividendos do mês de maio foram de 75 centavos. A gente teve uma geração superior a isso, próximo a 86 centavos nesse mês. Fizemos uma reserva, aumentamos um pouco a nossa reserva, mas a gente gerou alguns ganhos de capital, né, com essas vendas que eu comentei anteriormente de fundos de CRI, que vão ali compor a reserva e eventualmente ser utilizada nos próximos meses, tá? Peço que confira a carta do gestor que está disponível no nosso site, e também se inscreva aqui no canal do YouTube, pode seguir a Kinea nas redes sociais, e também participe da nossa comunidade do WhatsApp, e todos os links aqui estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.